demais estar com vocês. Hoje eu quero estar dando continuidade à nossa série Nosso DNA. E hoje é a parte 2. E eu quero iniciar a parte 2 recapitulando a parte 1 da série Nosso DNA. Foi explicado o que é missão, visão e valores. E eu quero estar recapitulando a definição de missão, visão e valores. Mas antes, estende tua mão aqui para o palco e diga assim: Senhor, obrigado pela minha família pastoral. Fala comigo através do meu pastor, em o nome de Jesus. O que é missão? A missão é o propósito pelo qual a nossa igreja existe. Fale comigo isso, repita: missão é o propósito pelo qual a minha igreja existe. Visão é a descrição do futuro desejado, ou seja, onde queremos chegar como Igreja Batista Nova Aliança. Ainda há pouco eu falei para vocês qual é uma das nossas visões, onde nós queremos chegar. Nós queremos ter 4 templos, para termos 4 cultos simultâneos, cada um com a mesma mensagem, mas com a linguagem diferente, com a didática diferente, porque é um templo para crianças, um templo para adolescentes, um templo para jovens, um templo para adultos. Então, visão fala disso, de futuro, o futuro desejado. E valores? Valores são os princípios onde a nossa igreja está embasada para tomar suas decisões. E os nossos princípios estão embasados na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Então, a própria Bíblia fala em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é o que, meus amores? Olha só, toda a Escritura, toda ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Versículo 17: para que o homem de Deus, para que o homem de quem? Não é qualquer homem, hein? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Diga assim: através da palavra de Deus você se torna teleios. Fala para quem está ao teu lado, diga assim: através da palavra de Deus você se torna teleios. Você sabe o que significa teleios? Teleios é uma palavra grega que significa completo, sem lhe faltar coisa alguma. Então, através da palavra de Deus, você se torna completo. Quantos estão entendendo? Diga: eu estou. Então, por isso que a palavra de Deus, nela está os nossos valores. Através da nossa missão, visão e valores, nós podemos compreender muito bem o nosso DNA. Então, eu tenho falado para vocês sobre missão e valores. Missão, visão e valores, porque através desses 3 pontos nós vamos conseguir compreender muito bem o nosso DNA. Então, nós vamos começar com a nossa missão. Diga: a nossa missão. Então, só recapitulando, só relembrando o que é missão: é onde queremos chegar como Igreja Batista Nova Aliança. Fala assim: missão é onde nós. Se coloque e coloque assim a mão no seu colo. Missão é onde nós, como Igreja Batista Nova Aliança, queremos chegar. Então, a nossa missão é bem mais fácil de ser compreendida através de um tripé. Vou repetir: a nossa missão, ela se torna bem mais fácil de ser compreendida através de um tripé. Ponto 1 desse tripé: intimidade com Deus. Então, uma das missões dessa igreja é levar você a ter o quê? Intimidade. Quem está lendo a Bíblia Sagrada aí, dá um glória a Deus. Tá show demais, né, irmão? Tá show demais. Vamos ler toda a Bíblia em 62 dias. Eu, como prego pela manhã e prego no culto da tarde, não estive no Tadel, o Diego esteve ministrando no meu lugar, eu já comecei a minha leitura de hoje para não ter problema de depois ficar no sufoco. Então, antes de vir para o culto, estar com vocês aqui, já comecei minha leitura de hoje. Quando chegar em casa eu termino, depois do almoço. Então esse é o segredo: nunca deixar acumular.
Então, o projeto, o propósito, a missão dessa igreja, em primeiro lugar, é te levar a ter intimidade com Deus. Segundo, conhecimento bíblico. Qual o segundo? Terceiro, restauração do verdadeiro sentido do lar. E hoje eu quero falar com vocês sobre esse terceiro ponto, do nosso tripé, da nossa missão, que é a restauração do verdadeiro sentido do lar. Vamos dizer comigo: a restauração do verdadeiro sentido do lar. Meus filhos, minhas filhas, esse é um dos propósitos da nossa igreja: restaurar na sociedade o verdadeiro sentido da família, o verdadeiro sentido do lar. Por isso que aqui na nossa igreja nós temos uma frase que define a nossa visão. Eu estou falando de missão agora, amém? Estou falando de quê? Missão. Mas existe uma frase que define a nossa visão. Qual é a frase? Aqui é o seu novo lar. Agora, por quê? Porque uma das nossas missões desse tripé é restaurar o verdadeiro sentido do lar. Eu expliquei para vocês domingo passado o que significa a palavra restaurar. Restaurar significa voltar a possuir o que foi perdido. Olha só. Eu acho muito forte essa palavra restaurar. Olha o significado dela: voltar a possuir o que você perdeu. Restaurar também significa recuperar. Agora, não somente recuperar, significa recuperar a posse. E eu gosto porque também significa o seguinte: recuperar o domínio. Digo, uau! Às vezes você está na posse de algo, mas você não tem o domínio. Eu posso segurar uma carteira de cigarro, mas o que está contido nela não me domina. Eu tenho o domínio sobre ela. Quantos estão me entendendo? Então, às vezes nós temos posse de algo, mas não temos às vezes nós temos posse do dinheiro, mas não temos domínio sobre ele, por isso estamos endividados. Às vezes nós temos posse de uma casa, de um lar, mas não temos o domínio dele. É um lar cheio de intrigas, discórdias, ciúmes. Então, essa igreja, o seu novo lar, ela está aqui para te auxiliar, para te conduzir nessa trajetória de tomar o domínio da sua família, em o nome de Jesus. Restaurar também significa fazer existir de novo. Eu creio que a alegria vai voltar a existir de novo na sua família. Eu creio que o amor vai voltar a existir de novo na sua família. Eu creio que a confiança vai voltar a existir de novo no seu casamento. Esse é um dos propósitos dessa igreja. Esse é um dos propósitos da sua igreja: resgatar, fazer existir o verdadeiro sentido do lar, recuperar e dar a você a posse do seu lar. Recuperar e te dar posse do amor no seu lar, da paz no seu lar, da alegria no seu lar, da harmonia e da união no seu lar. Agora, entendendo um pouco mais, porque esse é um dos nossos propósitos, para entendermos um pouco mais, vamos para Malaquias 4:6. Acompanhe no telão, por favor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Domingo passado, eu fui caminhando para encerrar a primeira parte da nossa série, Nosso DNA, te dando uma informação, te dando alguns números. No Brasil,
30% das pessoas não possuem na sua certidão de nascimento o nome dos seus pais. E esses números nos falam algumas coisas. E uma delas é que muitas pessoas não possuem referencial de família. Não possuem o quê? Referencial, referência de família. Diante disso, eu posso dizer, e falei, mostrando para você, que o mundo está órfão. Diga assim: o mundo sofre de orfandade. Ou seja, o que é a orfandade? É a ausência dos pais. O que é a orfandade? A ausência de pais. E eu quero descrever rapidinho para você o que é essa ausência de pais. Filhos que crescem sem nunca ter conhecido o seu pai, a figura masculina. Cresceram e nunca conheceram o seu pai. Então, isso é um exemplo de orfandade. Ele nasceu e nunca conheceu o seu pai. Ele sabe que tem um pai, mas nunca o conheceu, porque ou ele foi embora, ou ele faleceu, ou nunca houve um relacionamento da sua mãe para com seu pai. Então, existem alguns motivos pelos quais muitas pessoas nunca conheceram seu pai. Um outro exemplo de orfandade é filhos que até tiveram um pai, mas cedo, por conta do divórcio, cresceram sem desfrutar da figura paterna, da figura do pai. Um outro exemplo de orfandade é filhos que o pai até reside no mesmo ambiente chamado casa, mas esse indivíduo que recebe o nome de pai nunca exerceu o seu papel de pai. Permita-me, por favor, usar essa expressão, esse indivíduo. Veja, eu estou te mostrando o porquê de eu falar essa frase: o mundo sofre de orfandade. Porque eu te dei 3 exemplos aqui de orfandade, e eu acredito que quando eu dei esses 3 exemplos, você conhece alguém que vive um desses 3 exemplos. Ou você conhece pessoas que vivem cada um desses 3. Por isso que o mundo está órfão, é uma realidade. É uma realidade. Então, diante disso, diante dessa explicação da realidade, eu quero falar para você, porque Deus nos deu essa missão. Deus nos deu essa missão de restaurar o verdadeiro sentido do lar, porque o mundo está órfão. Diga assim para quem está aí ao seu lado: o mundo está órfão. E Deus deu para os nossos pastores, para a nossa igreja, para você e para mim, a missão de restaurar a paternidade nessa nação e nas nações. Diga assim: a missão de restaurar o verdadeiro sentido do lar. Quem está entendendo, faz um pouquinho de barulho aí para aquecer, vai. E eu parei aqui domingo passado, vocês saíram com água na boca, quando eu perguntei: quantos querem saber aonde tudo isso começou? Nós paramos aqui, então daqui em diante vai ser novidade para vocês, então vai tomando nota. Adão, antes de aprender a ser filho, ele quebrou a aliança que ele tinha com o Pai eterno. Então, aonde tudo começou? Começou lá em, diga, Adão. Aonde tudo começou? Aonde tudo começou? Adão. Adão ainda estava aprendendo a ser filho. Ainda estava aprendendo. E ele quebra a aliança que ele tinha com Deus. A Bíblia diz que todas as tardes, na viração do dia, Deus descia do céu, meu irmão. Diga, uau! Deus descia do céu e vinha caminhar no Éden com Adão, bater papo. Eu acho que eles contavam piada, eles se divertiam. Aí Adão era discipulado por Deus e tirava algumas dúvidas. E eles ficavam lá brincando de Adão dar nome aos animais. E Adão dizia: ô papai, tá vendo aquele ali com aquela juba? Quer que o senhor eu chamar de leão? Aí Deus olhava assim para Adão: esse é meu filhão, gostei. E aquela toda listrada, vou chamar de zebra. E era assim a comunhão entre eles. Adão estava aprendendo ainda a ser filho quando ele quebra a aliança de paternidade. O mesmo aconteceu com o filho pródigo, em Lucas capítulo 15, versículo 11.
E eu vou me deter nesse texto na manhã de hoje. Lucas capítulo 15, versículo 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? Olha o texto falando de filhos. O mais novo disse ao seu pai, olha o texto falando de pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo, reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Adão, antes de aprender a ser filho, ele quebrou a aliança de filho com o seu pai. Nessa parábola do filho pródigo, nós temos uma situação idêntica. Nós temos 2 filhos e um pai, um mais novo e o mais velho. O mais novo, ele chega para o pai e pede a parte da herança. Diga para quem está ao teu lado, ele não podia ter feito isso. Agora pergunta para mim, por quê, pastor? Porque um filho só recebia herança quando o pai falecia. Era assim na cultura dos hebreus. Quem está me entendendo, diga, eu estou. E ele pede a herança com o pai ainda em vida. Isso é um ato de alta desonra. Mas mesmo sendo uma atitude de muita desonra, o que é que o pai faz? Ele dá. E aqui me dá margem para eu mostrar mais à frente uma outra característica que nos leva a entender também o espírito de orfandade: mimar os filhos. Ele não podia ter dito não para o filho mais novo, mas mostra que ele mimava o filho e dava tudo que o filho pedia. Fala para quem está ao teu lado, cuidado, não dê tudo que os seus filhos pedem. Então o pai dá, mesmo ainda em vida, a herança que não era para ser repartida naquele momento. A Bíblia diz que o filho ainda passa alguns dias, não sabemos o tempo, mas nos dá a entender que passa um tempo ainda morando com o pai, debaixo da responsabilidade, da autoridade do pai. Mas chega uma época que ele junta tudo que tem, inclusive a parte da herança que lhe foi dada antes do tempo, e vai embora. Sai debaixo da paternidade. Fala para quem está ao teu lado, ele saiu de debaixo da paternidade. Então o que é que eu vejo aqui? Eu vejo o que aconteceu com Adão. O filho mais novo, antes de aprender a ser filho, abandonou o pai. Por que, pastor? O senhor tem tanta convicção que ele não tinha aprendido a ser filho? Porque ele pediu a herança antes do tempo. Filho que é filho não desonra pai. Ei, quer que eu disse? Como é que está seu relacionamento com seus pais naturais? Como é que está seu relacionamento com seu pai espiritual, que é Deus? Como é que está o seu relacionamento com seus pais ministeriais? Pastores, líderes e discipuladores. Às vezes nós desonramos os pais ministeriais, desonramos os pais naturais com atitudes e palavras. Então quando nós fazemos isso, é porque ainda não aprendemos a ser filhos, porque filhos não desonram os pais. Guardou? Deixa eu continuar. Então, o filho mais novo, antes de aprender a ser filho, abandonou o pai. Por que ele abandonou o pai? Por não permanecer na posição de filho. Escute, deixa eu voltar. O filho mais novo, antes de aprender a ser filho, ele abandonou o pai. Agora guarde o que eu vou te falar. Por ele não permanecer na posição de filho, o texto diz que ele viveu uma vida horrível. Antes de aprender a ser filho, ele quebra a aliança com seu pai. Ele tinha que permanecer na posição de filho, mas ele não queria mais ser filho. Então ele abandona a posição de filho. E a Bíblia Sagrada diz que por ele fazer isso, ele vive uma vida horrível. Eu não sei quantos já leram esse texto. Eu acredito que todos, porque nós recentemente lemos todo o Novo Testamento. E o texto sagrado fala que ele desejou comer a comida de porcos, lavagem,
mas ninguém lhe deu nada. Escuta, ele queria lavagem, mas nem lavagem ele comeu. Fala para quem está ao outro lado, que vida horrível. Pensa comigo, comer lavagem é algo horrível, sim ou não? Agora, querer comer, irmão, e nem isso receber. Comida de porco. Olha a vida que esse cara estava levando. Por quê? Porque um dia ele decidiu quebrar a aliança com o pai. Esse dia eu não quero mais ser filho. Meus filhos, olha para cá para o seu pastor. Quando não temos o entendimento do que é ser filho, seja porque ninguém nos ensinou, fica comigo. Quando nós não temos o entendimento de ser um filho, seja porque ninguém nos ensinou, ou porque não tivemos o desejo de aprender. Seja porque ninguém nos ensinou, ou porque não tivemos o desejo de aprender. Vou abrir um parênteses, porque aqui você tem aprendido a ser filho. Se você não está tendo atitude de filho, ou porque não tivemos o desejo de aprender, nós sofremos muito nessa vida. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Sofreu por conta de ter abandonado a paternidade do pai. Meus filhos, essa igreja, o seu novo lar, está aqui para te ajudar a entender o que é ser filho. Fala para quem está ao teu lado. Essa igreja está aqui para que você não sofra mais. Por que o filho pródigo sofreu? Porque ele abandonou a posição de filho. Por que Adão sofreu? Porque abandonou a posição de filho. Essa igreja está aqui para você aprender a ser filho, para você aprender a ser filha, para te ensinar, te ajudar a ser filho e não mais viver uma vida de sofrimento. Quem está me entendendo, se manifesta essa manhã. A falta da paternidade recebe um nome que é orfandade. E orfandade é falta de paternidade. Então, a orfandade, ela pode se dar de 3 formas. O filho abandonando a paternidade do pai, como foi no caso de Adão e do filho pródigo. 2, a não existência da pessoa do pai. E 3, a omissão da função de pai pelo próprio pai. Agora, preste muita atenção. Eu quero te mostrar a formação espiritual da nossa nação. Isso aqui é importante ser ministrado para você, para que a gente possa entender porque essa é a missão da nossa igreja. Restaurar o verdadeiro sentido do lar. Quantos estão comigo? Preste muita atenção e tome nota do que você puder. Existem entidades demoníacas, onde uma delas, e a principal, é Moloque. Diga Moloque. M-O-L-O-Q-U-E, Moloque. Cuja a ação dessas entidades se baseia na formação de um sentimento de orfandade. Se baseia na formação do quê? Então, qual o propósito dessa entidade? Criar em você um sentimento de orfandade, de órfão. Em Jeremias 32, 35, nós temos a Bíblia falando desse demônio, dessa entidade. Construíram o alto para Baal no vale de Ben-Hinom, para sacrificarem a quem? A Moloque, os seus filhos e as suas filhas. Coisa que nunca ordenei, prática repugnante que jamais imaginei, e assim levaram Judá a pecar. Então, olha só essa entidade recebendo uma oferenda através da morte de crianças. Então, o objetivo dessa entidade é destruir
o sentimento e a identidade de filho e filha. Então, essa entidade Moloque, ela trabalha para que nos corações dos filhos, nos corações de quem? Melhor, nos corações de quem? Seja gerado uma enorme ferida na alma. Por isso que o texto de Malaquias fala que o coração dos pais se voltará ao coração dos... E nós já aprendemos na nossa igreja, você aprendeu, que caminha comigo aqui há pelo menos 3 meses, já sabe sobre isso, que quando a Bíblia fala de coração, não é do órgão que pulsa sangue, mas dos nossos sentimentos, da nossa alma. Amém? Então, Malaquias 4:6 fala que o coração dos pais se converterá ao coração dos... Isso fala de quê? Converter, restaurar, restauração. Por isso que os nossos tripés da nossa missão é restaurar o verdadeiro sentido do lar. Então, escuta bem, escuta bem, escuta bem. Moloque trabalha para que nos corações dos filhos, Malaquias 4:6, o coração dos pais se converterá ao coração dos filhos, para que no coração dos filhos seja gerada uma enorme ferida na alma. Com relação a quem? Com relação ao seu pai natural. O propósito de Moloque é que no coração dos filhos você tenha feridas com relação aos seus pais naturais. Esse é o principal propósito dele. Vocês estão me entendendo até aqui? Diga, eu estou. Então qual é o propósito de Moloque? Você tem o que na sua alma? Feridas, traumas, rancor, mágoa, decepção, desilusão do seu pai, da sua mãe ou dos dois. Quantos estão me entendendo? Diga, eu estou, meu pastor. Agora, por que ele quer gerar essa ferida no seu coração? Eu quero que você pergunte para mim e fique atento. Diga, por que, pastor? Essa entidade quer ferir os meus sentimentos com relação aos meus pais naturais. Vou te responder. Porque quando você tem ferida na alma com relação aos teus pais naturais, você transfere essa ferida para o teu pai espiritual e para os teus pais ministeriais. Assim como você não consegue ver o teu pai como pai, se você não sarar essa ferida, você não vai ver Deus como pai, muito menos os teus pastores, os teus líderes e discipuladores como alguém que exerce uma paternidade sobre a sua vida. Por isso que você tem facilidade em desonrar a liderança. Vocês estão me entendendo? Por isso que eu posso fazer tudo por você, mas em um dia que acontecer uma coisa que você não gostou, você já fala mal de mim. Tudo que eu fiz por você, você deleta. E é esse o motivo pelo qual nós estamos aqui. Para mostrar para você que tudo isso começou quando lá na sua infância você foi ferido pelos seus pais. Não tem nada a ver com a gente. Por isso que nós não nos chateamos. Por isso que nós estamos aqui para trazer cura para você. Essa igreja, o seu novo lar está aqui para trazer de volta o verdadeiro sentido do lar. Em o nome de Jesus. Meus filhos, o cristianismo no Brasil, ele muito se baseia na religiosidade. Se baseia no quê? E isso explica, ou isso se explica, por conta da herança espiritual da nossa nação. Então, por que o cristianismo se baseia ainda nos dias de hoje em muita religião? Até hoje as pessoas confundem Jesus com religião, sim ou não? Sim ou não? Qual é a tua religião? Aí, o evangélico diz, sou evangélico. Não. Nós não temos religião. Nós temos Jesus. Jesus não é religião, Ele é o Salvador da humanidade. E as pessoas falam isso de uma forma tão natural. Por quê? Porque no Brasil se tem essa herança que cristianismo é religião. Cristianismo é religião. E por que as pessoas entendem assim? Entendem assim, por conta da forma que o Brasil foi catequizado. Por conta da forma que o quê? Os primeiros habitantes do nosso país foram os índios. Alguém discorda de mim? Então, os primeiros habitantes, por favor, o meu professor de história, me corrija qualquer coisa, tá?
Então, os primeiros habitantes da nossa nação foram os índios. Então, a religiosidade dos índios era baseada principalmente no medo dos espíritos. Baseada em quê? Guarda isso. Então, a religião dos índios era baseada principalmente em medo dos espíritos. E por conta desse medo dos espíritos, os índios, na nossa nação, faziam tudo, buscavam constantemente apaziguar a ira desses deuses. Então, nessa busca de apaziguar a ira dos deuses, os índios faziam muita feitiçaria. Faziam muito o quê? Feitiçaria, que para eles é um outro nome, para nós é feitiçaria, para eles é pagelança. É o quê? Pagelança. E o que é a pagelança? É sacrifício humano. É o quê? Olha só, você vai entender tudo agora. É o quê? Sacrifício humano. O que é sacrifício humano, irmãos? Matar pessoas. Então, nesse desejo, no afim de apaziguar a ira dos deuses, muitos pais morriam. Se muitos pais morriam na pagelança, muitos filhos. Então, desde o início, o nosso Brasil é uma nação de órfãos. É uma nação de órfãos. Então, desde o início, antes da colonização da nossa nação, o Brasil é um país que precisa entender o verdadeiro sentido do lar. Precisa entender o verdadeiro sentido do lar. Mas aí chegaram os portugueses. E com a vinda dos portugueses, a orfandade diminuiu. Amém? Não. Diga assim, a orfandade aumentou. Diga, a orfandade aumentou. Muitos índios agora se tornam escravos. Muitos índios se tornam o quê? Ou seja, famílias foram separadas. Se índios se tornam escravos, são arrancados da sua família, os filhos ficam sem pais. Olha a orfandade. Com a vida dos portugueses, a orfandade só aumenta. Mas não para por aí. Muitas índias, permitam-me por favor, irmãs, foram estrupadas. Foram o quê? Por quem? Pelos portugueses. Nascendo assim muitas crianças que os portugueses não assumiram como pai. Filho sem pai é o quê? É órfão. Então, com a vida dos portugueses, o que já havia de orfandade no Brasil, com os índios, atrás da pagelança, agora só aumenta. Escute. Guarde isso aqui, anote. Foram os portugueses que influenciaram a religião do nosso país. Quem influenciou a religião do nosso país? Espanhóis? Franceses? Quem foi? Os portugueses. Então, nós precisamos saber quem são os portugueses em termos religiosos. Se eles que influenciam a religião da nossa nação, nós precisamos saber que tipo de religião era essa. Então, quem eram os portugueses? De onde veio a cultura religiosa deles? Pensa comigo e fala, de onde veio a cultura religiosa deles? Então, já que eles influenciam a religião do nosso país, de onde veio a cultura da religião deles? Preste muita atenção. Durante séculos, os árabes muçulmanos, eu falei quem? Árabes o quê? Os árabes muçulmanos dominaram a Península Ibérica. Dominaram qual península? Por favor, meu professor. Na Península Ibérica nós temos lá Espanha e Portugal. Então quem domina Portugal e Espanha? Quem? Os árabes. Guarda esse nome, diga muçulmanos. Então, essa ocupação dos árabes muçulmanos em Portugal faz com que o cristianismo dos portugueses sofresse uma enorme influência do islamismo. Por quê? Porque os árabes muçulmanos adoravam a Alá, eram Islã.
são Islã. E se nós, brasileiros, fomos colonizados por portugueses, e os portugueses foram influenciados pelo islamismo, nós temos que parar para pensar aqui agora. Deixa eu te mostrar um exemplo de influência do islamismo em Portugal que chegou no Brasil. O uso do terço pelos portugueses foi herdado dos árabes. Escute, aqui é o ponto principal. Na religião muçulmana, que é a religião que influencia Portugal e Portugal influencia a nossa, vocês estão me entendendo? Então, na religião muçulmana, que é a religião que influenciou Portugal e Portugal influencia o Brasil, na religião muçulmana, Alá, que é o Deus deles, não é pai. Alá não é o quê? Alá não é o quê? Alá, lógico, um Deus com D minúsculo, é um Deus rigoroso, é um Deus intolerante, é um Deus cruel. Então, diante disso, eu posso te dizer que o islamismo é uma religião de órfãos. Diga, hã? Não vai, hã? Por quê? Eu posso te dizer que o islamismo é uma religião de órfãos, porque o Deus deles não tem características de pai. Porque o quê? Agora vem comigo, acompanha todo o raciocínio. Quem influenciou a religião dos portugueses? Quem? Os árabes muçulmanos. E o Deus deles não é visto como um pai. Não é visto como um pai, é um Deus, mas não é um. Então eles influenciam Portugal. E quem influencia a religião do Brasil na colonização? Portugal, que sofreu influência dos muçulmanos. Em consequência, o cristianismo trazido pelos portugueses para o Brasil baseou-se na intolerância, na crueldade e na ausência de piedade. O cristianismo formado pelos portugueses no Brasil tornou-se uma religião cheia de medo, de castigo de um Deus. Cheia de medo do castigo de um Deus. E aí, agora você vai entender tudo com uma pergunta que eu vou te fazer. Quem nunca ouviu da mamãe ou da vovó: menino, menina, não faz isso, porque senão Deus castiga? E quanto a Bíblia não fala isso, olhe para mim, eu quero trazer cura para você agora. Olhe para mim. A Bíblia não diz isso, que Deus castiga. A Bíblia diz que Deus ama ao pecador e abomina o pecado. Ele não gosta do pecado, mas você, Ele te ama. É tanto que Ele deu o seu único filho para morrer em teu lugar. E hoje nós celebramos a morte e ressurreição dele na Santa Ceia. Logo depois dos portugueses vieram os negros. Os negros escravos chegam no Brasil, e eu digo que eles chegam cheios de dor. Por que eu digo que eles chegam cheios de dor? Porque muitos negros, jovens, foram separados dos seus pais. Foram o quê? Separados dos seus pais. E chegaram no Brasil sem a sua família. Negros jovens e fortes foram arrancados da sua família e vieram para o Brasil serem escravos. Então eles chegam no Brasil como? Órfãos. Como é que eles chegam no Brasil? Órfãos. Permitem mais uma vez, irmãs, muitas mulheres negras
foram vítimas de exploração sexual pelos senhores feudais, nascendo assim muitas crianças mestiças, ou seja, filhas de brancos com escravos. Filhos de brancos com escravos. E esses senhores feudais nunca reconheceram esses filhos mestiços como filhos, fazendo o quê? Aumentando mais ainda a orfandade que começou nos índios com pagelância, portugueses e agora negros. Os africanos, quando chegam no Brasil, eles foram obrigados, foram o quê? Me ajuda, meu professor. Foram obrigados a adotar nossa religião, sim ou não? Foi dada a opção a eles? Não. E qual era a religião do Brasil? Cristianismo. Foram adotados a adotar a religião dos seus senhores. Diante disso, passava algo na mente dos africanos. Que religião é essa que nós temos que seguir e adotar, que explora tanto a nossa gente? Que Deus é esse? Que Deus é esse que me arranca da minha família, que explora nossas mulheres e não reconhece os seus filhos? Ou seja, a orfandade, de uma vez por toda, se instala na nossa nação, se instala no nosso Brasil. Igreja, a orfandade, ela acaba com a mais importante referência da vida. Vou repetir. A orfandade, ela destrói a mais importante referência da vida. E sabe qual é a maior referência da vida? A família. A família. A orfandade, ela mata os melhores sonhos. A orfandade, ela abre brechas para demônios entrarem na vida de uma pessoa, através da falta de perdão, porque a Bíblia diz que se eu não perdoo as pessoas, Deus fica impossibilitado de me perdoar, e eu fico sendo atormentado por verdugos, demônios. Por isso que pessoas que têm problema com perdão são pessoas altamente depressivas, altamente negativas. Elas só veem tudo pela ótica negativa, porque são constantemente atormentadas por demônios. Então, a orfandade, ela abre essas brechas através da falta de perdão, por conta de um estupro, foi violentado por um parente, violentado pelo próprio pai. A orfandade, ela abre brechas através de um aborto. Através do quê? Através de quê? De um aborto. Houve a violência sexual e agora aborta porque não quer ter aquele filho. A orfandade, ela abre brechas através da ausência dos pais. E essas brechas atraem demônios. Então tudo isso tem sido marcas no coração da nação brasileira. Agora preste bastante atenção. Existem pessoas que tiveram pais e por conta disso dizem: graças a Deus, essa mensagem não é para mim, eu não sou órfão, porque eu tive pais espirituais, pais naturais. Eu tive pais naturais. Escute, a orfandade não está somente sobre aquela pessoa que nunca teve um pai. O espírito de orfandade também entra quando nossos pais terrenos e naturais não agem como nosso Pai celestial. Vou repetir. O espírito de orfandade também entra quando nossos pais terrenos e naturais não agem como nosso Pai celestial. Filhos que foram maltratados, filhos que os pais eram religiosos e conduziam
Esses pais conduziam seus filhos todos os domingos à igreja, achando que já estavam fazendo tudo certo, mas nunca pararam para brincar, nunca pararam para conversar, nunca pararam para dar atenção, nunca pararam para dar carinho, achando que no Natal dar um presente, no aniversário fazer uma festa, no Ano Novo dar uma roupa nova e sempre colocar comida em casa e levar para a igreja é função de pai. Eu posso falar algo para você, não vou entrar nesse mérito. Isso não é função de pai, é obrigação de pai. Tem muitos pais confundindo função com obrigação. Quantos estão me entendendo? Diga assim: função e obrigação são coisas totalmente distintas. Então, por conta dessa ausência, mesmo dando presentes, estando em casa todo dia, almoçando com os filhos, mas havia uma carência que foi gerada no coração da filha. O pai nunca disse que a filha era linda, o pai nunca colocou no colo, o pai nunca beijou, o pai nunca deu atenção. Então foi gerada uma carência, e essa carência abriu brechas para a orfandade. Por quê? Porque a Bíblia chama o nosso Deus de Abba, e Abba é paizinho querido. O nosso Abba foi aquele que, quando Jesus estava entrando no Rio Jordão e saiu de dentro das águas, ele gritou dos céus para todos ouvirem: este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Ou seja, o filho que tem um pai, esse pai, ele gera identidade de filho no coração do filho. Quando Deus brada do céu: esse é meu filho, Ele está dando identidade. Jesus, você é meu filho, eu te amo, você me dá prazer, você alegra meu coração. Ele traz afirmação, ele traz destino para o coração de Jesus. Então, o fato de muitas vezes termos um pai morando na mesma casa não significa que tivemos paternidade. Quantos estão olhando para mim nessa manhã e só queriam um abraço? Mas tudo que tiveram foram carões, gritos, palavras de acusação. Então, na ignorância dos nossos pais, achavam que levar para a igreja, dar um presente, pagar um colégio particular, dar uma roupa e um alimento, um teto para morar, já era o suficiente. E alguns até pensam mais do que o suficiente, porque outros não fazem nem isso. Ou seja, nivelam a sua vida por baixo, são pais medíocres. Meus filhos, essa orfandade ou falta de paternidade é a explicação para algumas características em algumas pessoas, em certas pessoas. A falta da paternidade, ela impede a pessoa de se achar. O que é que eu disse? Não, melhora. A falta da paternidade faz o quê? Impede o quê? A pessoa de se achar. Por que impede? Porque ela não sabe quem ela é. Ela não tem identidade. Por que Deus brada do céu: esse é meu filho, dando a Jesus quê? Identidade. Identidade. Então, a falta da paternidade leva pessoas a não se achar. Por isso que você encontra pessoas dentro da igreja, há 10 anos dentro da igreja, mas todo um ano ela muda de emprego. Porque ela não sabe muito bem o que quer. Isso foi gerado por conta da orfandade, da falta de paternidade. É como nós falamos no popular: ela não consegue dar um norte. Ela perdeu o norte, ela só acha o sul. Ela perdeu o norte na vida. A falta da paternidade impede as pessoas de serem bem resolvidas consigo mesmo. Serem o quê? Bem resolvidas consigo mesmo. Ela vai vir para o culto, irmãos, ela derruba 10 roupas do guarda-roupa e acaba vestindo a primeira que olhou.
São coisas tão simples. Então eu estou falando para você começar a se encontrar nessa mensagem. E nós estamos falando do nosso DNA nessa manhã. A orfandade leva uma pessoa a não entender sobre aliança. A não entender sobre o quê? Olha para o seu pastor aqui. Eu vou ter o ano inteiro para aprofundar essas coisas com vocês. Vamos ter conferências poderosas aqui durante esse ano. Mas a orfandade gera isso. A pessoa que foi ferida por Moloque, e nela está o espírito de orfandade, ela tem dificuldade de entender sobre a aliança. Por isso que muitas vezes ela nem casa, ela se junta. Porque ela se junta já pensando em separar. Por quê? Porque ela cresceu em um ambiente familiar que ela não aprendeu sobre a aliança. Por quê? Porque só existia uma figura. Ou só existia o pai, ou só existia a mãe. Ou não existia nenhum dos dois, foi criado pela avó. Então como ela vai aprender de aliança se ela não viu a aliança sendo vivenciada pela figura pai e mãe? Ou ela cresceu dentro de um ambiente em que tinha o pai e a mãe, mas cedo um dos dois traiu, ou o pai e a mãe, e a aliança foi quebrada. Então na mente dela está uma bagunça, ela não sabe o que é aliança, porque viu o pai traindo a mãe. Olha para cá, seu pastor, por isso que nós estamos aqui, para restaurar você. Não para te acusar, não para te condenar, mas para restaurar você, para ajudar você a vivenciar o verdadeiro sentido de ser família, cara. Olha para mim, você vai ter uma família linda. Meus jovens, pastor, não sou mais puro, não sou mais virgem. Deus vai te dar um príncipe, Deus vai te dar uma princesa. Agora, escuta bem, só tem príncipe quem se comporta como princesa. Quem fica postando em Instagram e Facebook roupinha curta, só atrai gente desse nível, nunca vai atrair príncipe. Só um parênteses, fechei, voltei. Então a orfandade, ela nos leva a não entender de aliança por conta das feridas. Aliança no casamento, vem comigo. Orfandade nos leva a ter dificuldade de entendermos sobre respeito. Entendemos sobre o quê? Entendemos sobre o quê, irmãos? Entendemos sobre o quê? Eu posso falar uma coisa para vocês com muito carinho? Um dos nossos objetivos é levar você a entender que obedecer um líder na igreja, um líder na escola, um líder no trabalho, acima de tudo é uma questão de respeito. Sabia? Não fala mal de um discipulador, não falar mal de um líder, não falar mal de um pastor, e aí eu vou abrir o leque, não falar mal de alguém no trabalho que está acima de você, de um político, acima de tudo, é uma questão de respeito. Agora, como eu vou respeitar alguém se nunca ninguém me ensinou? Meu lar era tudo desajustado, meu pai não respeitava minha mãe, chegava em casa embriagado e batia nela. Pastor, como é que eu vou respeitar? Eu sei, por isso que eu estou aqui, para restaurar o verdadeiro sentido do lar. Eu sei disso. Eu sei que você chegou aqui destruído, mas você vai ser restaurado. Como você vai respeitar a mim se o teu pai, que era para te proteger, foi ele que te violentou? Como que você vai conseguir respeitar um homem, uma autoridade, se aquele que exerceu a autoridade sobre a tua vida ficou sabendo que alguém abusou de você e ele não fez nada? Eu sei disso, por isso que eu estou aqui. Por isso que Deus colocou você aqui nesse lugar, para que seja restaurado no seu coração o verdadeiro sentido de família. De família. Então a orfandade nos leva a não entender sobre respeito. Às vezes, com muito carinho, por favor, não estou dizendo que você é assim, mas às vezes parece que a pessoa é bipolar. A pessoa é o quê?
Ela está abraçando você, está beijando, estamos juntos, te amo meu pastor, te amo meu discipulador, e dias depois está cortando o cara para outra pessoa. Está falando mal do cara que abraçou e diz que ama. Como é que é isso? Ferida. A gente só dá o que tem. Se eu sou ferido, eu firo outras pessoas. Então essa igreja está aqui para te curar. Para te curar. Essa é a missão dessa igreja. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Meu tempo estourou. Aqui é o seu novo lar.